Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, Rio Grande do Norte, e do Presbitério Rumo ao Sertão. Quero trazer o estudo, a exposição da Palavra de Deus hoje para vocês, e enquanto estivermos com o confinamento, estaremos sempre trazendo aqui dos nossos estúdios o estudo e passando assim para todos os irmãos via WhatsApp, também colocando no YouTube para que todos tenham acesso. Vamos continuar com a nossa exposição. Estamos estudando no livro de Romanos, estudando a justificação pela fé. E estamos chegando ao capítulo 9, aí, versos de 19 a 29. E eu vou ler o texto sagrado, que diz assim, Nova Almeida Atualizada. Mas você vai me dizer por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Este é o texto que vamos expor para vocês nessa exposição. Eu vou tratar dos versículos 19, também do 22 e do 23. Quero chamar sua atenção para este assunto tão importante e pertinaz para a vida de todos os crentes, né? A distinção, por que Deus escolheu vasos de ira e vasos de honra? Vamos ver isso aí. Isso é muito interessante para o povo de Deus. O primeiro verso é, quem pode resistir à sua vontade? Verso 19. Não é? O nosso tema desta exposição é, amados, a pergunta de Paulo, de uma entrevista de Paulo a um interlocutor imaginável, não é? Que discordava dele, certo? Ele criou essa entrevista, certo? Para explicar aos romanos
não é? A verdadeira face das Escrituras Sagradas sobre a escolha, sobre a doutrina da eleição, da predestinação. Então ele queria, desta forma, mostrar e adiantar por esta carta chamada de Romanos, né, no objetivo de tirar dúvidas do povo quanto à questão que eu já falei sobre a escolha de Deus, né? A escolha que Deus irá fazer e ali aproveitar para tirar as dúvidas de muitos romanos, do qual iria se encontrar com eles, né? Que tinham, né, dúvidas, porque eles ouviram pessoas que chegavam do Oriente e ia lá para Roma, e ali descarregava todos esses assuntos da doutrina dos apóstolos. Olha, as perguntas em si mesmas mostram a grande impossibilidade do homem pecador, que desobedeceu, né, ao Criador e não atendeu ao oferecimento, né, ao oferecimento dele ser redimido, dele ter uma chance, uma oportunidade no cumprimento da promessa, né, que no caso foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não teria nem como ter a ousadia de fazer perguntas como esta, mas ele fez essa pergunta para explicar às pessoas, né? Bem, estas e outras perguntas têm sido feitas, amados, a Deus, né? Hoje ainda as pessoas fazem esse tipo de pergunta a Deus, né? E eu diria, amados, perguntas daqueles que se dizem a humanidade cristã. Judeus que iam para Roma, né? Tinha dúvidas e deixavam todo mundo em dúvida lá. Foi por isso que Paulo precisou estar ali, amados. Crentes que polemizavam, amados, polemizavam e trazia muitas dificuldades para as igrejas recém-fundadas, né? Eles discordavam algumas coisas a respeito de Paulo, amados, sobre o ensino da palavra de Deus. Eu ouvi de um líder que foi muito famoso, né, que nem atestam a veracidade da Bíblia. Ele diz que, esse líder religioso, ele diz que não existe aí, não devia nem existir na Bíblia, Romanos 9, 10 e 11. Lamentável que alguém que um dia, né, pregou tanto por esse Brasil e faça umas colocações como essa. É a prova, né, da situação em que vive. Em segundo lugar, nós vamos ver o verso de número 22. O verso de número 22 fala vaso de ira, né? Vamos ver, mais na frente iremos falar sobre o verso 19, um pouco mais, no primeiro ponto. Então, nesse segundo verso, amados, esses vasos, amados, presentes desde Adão, os vasos de ira está presente na humanidade desde Adão, o primeiro homem, até o último de hoje, né? Então, quem nasceu, amado, sobre a índole da condenação eterna, amado, a menos que ele creia no Evangelho do Senhor Jesus, irmãos, né? Mas se ele morrer na incredulidade, o que aguarda ele, amado, são as consequências do inferno e depois o julgamento final feito por Jesus Cristo para ele morrer para sempre no lago de fogo. É isso que está preparado, né? Bem, estes são os efeitos da justiça de Deus. É justiça de Deus. Deus não condenou nada, a não ser que o homem foi condenado pelos seus atos. Então, cumpre-se a justiça de Deus. O vaso de ira
ele não é Deus que está dizendo agora ao homem que ele vai para o inferno, para o lago de fogo. É que ele já escolheu isso lá no início da criação. Né? Ele já escolheu isso. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo o grande tribunal de justiça. Porque as pessoas que hoje, a Bíblia nos diz lá em João 3,16, quem crê em Jesus tem a vida. Quem não crê não tem a vida. Então, aí está claro, já está esse percurso aí. E a oportunidade que Deus deu foi muito grande, amados, não é? Foi muito grande mesmo. E a palavra de Deus fala sobre isso, não é? Os que rejeitam e os que aceitam. Olha o que é que diz a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. O que é que diz assim, amados, para nós? O verso diz assim, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crê, não é, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Aqui está nas Escrituras Sagradas, irmãos. Não é? Então, todos os vasos da ira, vamos chamar ele de vasos da ira, de ira, mas vamos chamar ele de todos os incrédulos, né? Todos os que rejeitam a Jesus Cristo, né? Todos estes irmãos, né, são vasos de ira, amados na soberania de Deus, que sabe tudo e todas as coisas, está cumprindo a justiça divina em relação aos vasos de ira que foram condenados pela justiça de Deus quando Deus ouviu dele, né? Dela não comerás, e ele então comeu. É isso aí. Então, nós vamos ver agora o terceiro versículo, mais na frente ele vai ver o segundo ponto, aí do vaso de ira. Vamos ver agora o vaso de misericórdia, no verso de número 23. Este vaso de misericórdia, meus irmãos, né, são todos que obedeceram a Jesus Cristo, todos que creram no Evangelho, todos que abriram os seus corações, né, e passaram a fazer essa confirmação da escolha de Deus em suas vidas, quer seja eles judeus ou gentios, mas o texto é claro, né, para todos dois, né, para todos dois. Né? Então, meus amados, os gentios de todos os tempos, desde Adão até hoje, amados, né? O Senhor Jesus veio ao mundo, cumpriu a promessa para salvar os vasos de misericórdia, os crentes, o judeu espiritual ou o gentio que creu. Então, todos eles, na verdade, amados, foram escolhidos por Deus, irmãos, né? Todos, amados, são chamados de cristãos, amados. Essa é a nação espiritual ou a humanidade cristã, amados, né? Estes vasos de misericórdia foi fruto da misericórdia de Deus, uma escolha de Deus para que o homem escolhido por ele goze a salvação nesta terra, a garantia de Deus e mais ainda ao partir daqui para o céu e do céu para lá, para o novo céu, para a nova terra e para a nova Jerusalém. Meus queridos, vamos ver então, em primeiro lugar, verso número 19. Quem pode resistir à sua vontade? Amados, aqui foi uma colocação muito bem elaborada pelo apóstolo São Paulo, amados, para mostrar, amados, a soberania de Deus sobre alguém que o recebe e ele o chama de vaso de misericórdia, amados, não é? Enquanto chama vaso de ira os que rejeitam, que rejeitam a Jesus Cristo como Salvador. Olha, meus queridos, na colocação do oleiro, né, e do barro aqui, fica evidente, amados, como o oleiro tem o domínio sobre o barro.
Assim tem Deus domínio sobre a sua humanidade, a humanidade que Ele criou. Ele tem, amados, né? Na exposição de Paulo aqui, a gente precisa entender, meus queridos, que Deus é o oleiro, né? E todos os homens, quer sejam eles judeus, quer sejam eles gentios, todos eles, amados, pertencentes a uma humanidade adâmica, não é? Que eu chamo de barro, né? E na sua soberania, de quem conhece de tudo e de todos, Deus tem o controle sobre todas as coisas, irmãos. Ele escolhe também os salvos, chamados de vasos de misericórdia, quer seja judeus ou gentios que creram na palavra de Deus. Que creram na palavra de Deus. Amados, tudo isto aconteceu e acontece dentro da vontade de Deus, irmãos, né? Pois tanto um como o outro, o vaso de ira, o vaso de misericórdia, irmãos, não existirá nenhuma interferência depois da morte, né? Em que as pessoas aqui irão para o céu ou para o inferno. Aí acabou. Não haverá mais nenhum tipo de interferência, amados, né? Ambos vão estar diretamente sobre a vontade soberana de Deus, irmãos, não é? Que ninguém tem como resistir a esse Deus maravilhoso. Amados, a vontade é esta, né? A verdade é esta. Não haverá nenhum tipo de objeção, pois, amados, não há homem nenhum, amados, que venha dar solução ao problema da humanidade, ao problema do homem. O homem não dá a solução nem para os seus problemas humanos, inteiramente humanos, quanto mais extrapolando a humanidade, onde existe em cada um de nós um corpo humano e um sobrenatural, o Espírito. Meus queridos, veja bem a situação do homem, amados, a situação do homem desde o primeiro homem até hoje, irmãos, desde o primeiro homem até hoje, amados, ele nada pode fazer para que possa haver qualquer alteração na vontade soberana de Deus. Ele não tem o que fazer, né? Não tem. A salvação, amados, é pela fé. A fé em Jesus Cristo, irmãos. E para isso o homem precisa ser movido pela fé, amados, pela fé em Jesus Cristo, amados. Para isto o homem precisa apenas, amados, ouvir a sua voz, amado. E este homem precisa, para se livrar da condenação eterna, confessar Jesus Cristo em sua vida como seu Salvador, aquele que veio ao mundo para fazer a remissão do pecado, amados, né? E veio trazer para o homem o que ele precisava na sua vida para ter uma vida nova, uma vida diferente. Olha, meus irmãos, lamentamos que muitos se levantam e usam os meios humanos apelando para a bondade, para a inteligência, amados, ou aludir entre aspas, né? Entre aspas, seres honestos, serem sinceros, amados, né? Nada disso, a questão moral do homem é moral, é para ele, é na vida aqui. Nada sobre além da vida aqui. Então, isso não há nenhuma computação para isso, né? Não há, amado. Nem mesmo que sejam homens famosos, teólogos, que estudam aí as coisas espirituais, irmão. Ninguém, amado. Ninguém pode pegar carona em ninguém. Nem essas pessoas, né? Ninguém tem como fazer isso, amado. O que é que diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 2, verso 17? Vamos relembrar isso aí? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer,
certamente morrerá. Aqui estava o decreto para o homem, amados, né? Meus queridos, o homem não tem a mínima possibilidade, amado, de divergir de algo que foge à sua competência, amado. O homem não tem como resistir à vontade de Deus. É a vontade soberana, amados, né? Pois a vontade do homem, amados, é muito contundente, meus queridos, está limitada a ele mesmo. Está limitada a ele mesmo. Olha, meus amados, o que é necessário saber é que Deus exerce o seu domínio desde a criação e a formação do homem, e tudo, amados, que já está traçado sobre a direção e decisão de Deus, amados, que acontece de tudo que acontece e de tudo que vai acontecer. Meus queridos, o homem nesta vida, por mais capaz, inteligente e tudo mais, irmãos, ele nada pode fazer, amado. Nada ele fará, amado, que não seja para beneficiar ninguém, que não seja em benefício de si próprio. É isso que acontece, amado. Então, não deve o homem se arvorar ou questionar contra a vontade de Deus, amados, né? Ele vai esbarrar nele mesmo, ele chega ao fim dele mesmo, o homem é limitado, ele é o fim dele. Então não há como, amado, né? Porque o homem é finito e Deus é infinito, meus queridos. Amados, nada pode agir contra a vontade soberana de Deus. Deus está no controle, Deus está, amado, no controle de tudo. Em segundo lugar, amado, verso 22. Vamos focalizar este vaso de ira, o vaso de ira do verso de número 22. Né? Os que são reprovados, irmãos, pela soberania de Deus, amados, são todos aqueles que na eternidade, amados, Deus resolve não os salvar em razão do exercício da justiça quanto aos seus pecados. Ninguém tem como explicar coisas assim, né? Não há como explicar bem isso. Olha, do ponto de vista meramente humano, amado, as pessoas ficam chocadas, né? Diante de tudo que acontece, mas veja o ponto de vista bíblico para você no livro de João, capítulo 3, verso 36, que diz: por isso quem crê no Filho tem a vida, né? Tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, o vaso de ira, né? Permanece sobre ele a ira de Deus, irmão, né? Amados, o Senhor Jesus então deixou isso aqui bem claro, que é preciso crer nele, né? E não haverá alternativa nenhuma. Se o homem não resolver isso aqui nessa terra, olha, direto para o julgamento final. Não há, amado, nada. O chamado vale de ira, irmãos, haverá de corresponder com a justiça de Deus, pois o Filho de Deus veio para remir o pecado do homem, mas o homem não quer, né? E mais, meus irmãos, a designação de vaso de ira, amados, para os pecadores que são reprovados. É essa a designação, amado, né? Que foram condenados, amados, à morte eterna mediante a justiça, amada de Deus, proletada por causa da desobediência do homem lá no início de tudo, não é? A desobediência, amado, que atingiu toda a sua descendência, né? Todos foram alcançados, amado, e todos já nascem com essa chama da natureza humana, adâmica, pecadora, meus amados.
Amados, este assunto, amados, é muito difícil, amados. A gente entende que esse assunto tem sido muito difícil para as pessoas compreender. Mas quem aplicar bem a palavra de Deus, irmãos, né? Com certeza, amados, haverá de compreender o que significa os vasos de misericórdia, irmãos, né? E aí vai entender o que Deus está mostrando a respeito do vaso de misericórdia, meus queridos e amados irmãos, né? Olha, parece que a grande parte, né? Grande parte, irmãos, concorda, né? No meu entendimento, amados, os dois tipos de vasos devem ser compreendidos na medida para as quais são aplicadas, uma para para os salvos, né? E outros para os perdidos. Este é o assunto de respeito ao homem e não à nação. Aqui no texto é exclusivamente ao homem, não é a nação. E muitos entendem que esse texto aqui está se referindo, amado, à nação judaica ou gentil, né? Mas não é exclusivamente para a pessoa. Esse é um assunto, amado, muito interessante, amado, pois Jesus deixou claro que todos os homens, judeus e gentios que crescem em Jesus Cristo, amados, né, todos eles iriam pertencer à humanidade cristã. Olha o que é que diz Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus não é para que a nação se converta, é para que o homem se converta, quer seja ele das nações gentílicas ou da nação judaica. Meus queridos, os pecadores estão condenados, o vaso de ira está condenado, meus queridos, pela justiça de Deus por causa de seus pecados, irmãos, né? E para eles não existe nenhuma chance de sobreviver a isso aí. É uma condenação proletada, né? Que já foi transitado e julgado esse julgamento. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado. Quer dizer, morreu aqui, aí sim, já está sentenciado, intransitado e julgado, né? Aí vai para o julgamento final, para a declaração final, né? Olha, meus irmãos, vejamos no ponto que nós vamos estudar sobre o vaso de misericórdia, vamos ver como é diferente o vaso de ira e o vaso de misericórdia. Bom, a situação do vaso de misericórdia é que ele é condenado pela justiça de Deus, ele preferiu a morte e foi a morte que o atingiu. Agora a morte é eterna, agora vamos ver o vaso de misericórdia, verso de número 23, terceiro ponto, nossa exposição, vaso de misericórdia, amado, né? Totalmente diferente, né, do vaso de ira. O vaso de ira foi o homem que revoltou-se e rejeitou Deus. Aqui é diferente. Aqui o homem se volta para Deus. Aqui o homem, amados, recebe Jesus Cristo, ok? E passa agora a ter uma inclinação, não mais para o pecado, não mais para a carne, mas para Deus na sua vida, porque, amados, os vasos de misericórdia foram chamados por Deus através de quê? Do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Eles foram crer e creram pela fé, eles receberam então em suas vidas o ato da misericórdia, como diz lá em livro de Romanos, capítulo 8, verso 29, preste bem atenção aí, nesse versículo importantíssimo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou
para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, entre muitos, né? A imagem do Filho. Eu costumo dizer que o homem traz consigo a imagem e semelhança de Deus. O homem da humanidade adâmica, né? E o homem da humanidade cristã. Só que o homem da humanidade cristã são aqueles que pertencem a Cristo, tem também, além da imagem e semelhança de Deus, tem a imagem e semelhança do seu Filho. Por isso que nós cremos em Jesus. Ele é o nosso Salvador, né? É por isso que nós cremos nele. Aí nós temos a imagem e semelhança dele, meus amados. Olha, ninguém, amado, pode fazer parte dos eleitos, amados, que não tenha sido chamado por Deus, que não tenha havido o processo da regeneração do homem pecador pelo Espírito Santo de Deus, que recebe a fé e que crê e recebe a palavra de Deus. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada, amado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E mais, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Que coisa fantástica é a palavra de Deus. Amados, Paulo teve muita dificuldade com os judeus que não gostavam dos gentios, né? Mas, amados, no encontro de Ananias com Paulo, amado, naquele dia maravilhoso, amado, né? Em que Paulo recebeu aquela visão e caiu de cavalo e creu, e Deus falou em visão ao próprio Ananias para ir aonde Paulo estava, em certa rua, e lá curar ele, batizar ele e dizer a ele o seguinte: olha, Atos dos Apóstolos 9 e 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, aí depois, e reis, e bem como diante dos filhos de Israel, os judeus. Que coisa fantástica, né? Viu ali Jesus Cristo mandando quebrar essa barreira de separação, do qual pregamos há poucos dias sobre essa barreira de separação. Amados, a parede de separação é entre o judeu e o gentio, amados, né? Mas isto foi quebrado. Jesus Cristo mandou Paulo quebrar isso aí, certo? Então não há mais barreiras de separação, e sim, amado, agora existe só um povo, não é mais judeus, nem é mais gentios, crentes, é agora a humanidade cristã, judeus e gentios. Gentios são todas as nações, inclusive o Brasil, todos são então, amados, agora a humanidade cristã, o corpo de Cristo, a igreja cristã, tudo isso aqui, amados, né? Uma unidade, amado, maravilhosa, todos eles filhos conforme a imagem do Filho de Deus. Fantástico. Então, amados, os vasos de misericórdia, amados, enquanto que os vasos de ira vão para o inferno e para o lago de fogo, os vasos de misericórdia, amados, com certeza vão, amados, para o céu, nova terra, nova Jerusalém, e a eternidade para gozar para todo sempre. Amados, o vaso de ira é um povo inclinado para o pecado, que estão escravizados pelo pecado, que estão sob o jugo pesado, amados, da lei, amado, né? Esse povo não terá essas bênçãos de Deus na sua vida. E mais, amados, fazer parte dos vasos de misericórdia, amados, é o maior privilégio de alguém ser escolhido pela misericórdia de Deus, irmãos, né? Retirado da condenação da morte eterna, cujo resultado aconteceu ali com o homem, e nós tornamos todos vasos de ira, mas pela graça de Deus, ao crer no Senhor Jesus, nós tornamos vasos de misericórdia, amados,
porque passamos pelo novo nascimento, passamos a ter uma nova vida, ser nova criatura, escolhido como Deus, como oleiro, escolheu o barro em suas mãos e modelou no barro e dele fez com muito amor, amado, esse vaso de honra, de misericórdia, amados, que Deus fez para todos os escolhidos, todos os eleitos, amados, né? Amados, o importante do vaso pronto, uma pessoa chamada pela voz do Evangelho, que teve a sua vida transformada pela palavra de Deus, irmãos, ele deve mostrar a utilidade para ser o pregador da palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, não é? Marcos 16:15, vá por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. O desafio, amados, é do vaso de honra para obedecer a Deus. Os vasos de misericórdia, amados, devem ser instrumentos de Deus, irmãos, enquanto vasos de ira, amados, são aqueles que rejeitam o evangelho da salvação. Meus queridos, eu quero concluir fazendo 3 breves colocações. Primeira, o homem não tem como resistir à sua própria vontade. Não tem. O que aconteceu com Adão, amados, é o mesmo que acontece com todas as pessoas pertencentes à humanidade adâmica, de Adão até hoje, certo? Amados, vasos de ira e escravos do pecado, amados, né? Eles não conseguem deixar, amado, de atender a ele mesmo, né? Não consegue, assim ele ignora o Deus Todo-Poderoso, amado, o único Deus que vive e reina, o único Salvador. Eles ignoram porque eles preferem fazer o que eles querem. Então é preciso ter muito cuidado. Outra colocação que eu quero fazer. Todos os homens que permanecem na situação de perdição se configuram com o rótulo de vaso de ira, né? É isso aí, né? Porque pesa sobre ele, amado, a condenação eterna e não há quem o possa livrar da decisão que ele tomou. E por último, vaso de misericórdia, amado, nessa última colocação, eu queria dizer para você, nada pode ser melhor do que o homem se voltar para Deus, não é? Se voltar para Deus, ouvir o evangelho da salvação e dar atenção a essa mensagem salvadora para que a sua vida se transforme. Eu quero concluir contando uma pequena história, né? Olha bem, uma mulher idosa, dona de uma certa cidade na Bélgica, era o terror daquele lugar. Ninguém queria ter amizade com ela. Era uma pessoa duríssima, né? Certo? As pessoas dali fugiam da presença dela, porque ela era ruim demais, não é? Mas um dia, amados, o evangelho chegou àquela mulher. Aquela mulher creu na palavra de Deus. Aquela mulher entregou a sua vida à mensagem da palavra de Deus, amados, e aconteceu nela grandes transformações na sua vida, amados. E ela passou a ser, então, deixou de ser um vaso de ira para ser um vaso de misericórdia. Aquela sua língua faladeira, maldosa, passou a ser usada para Deus, para falar de Jesus, para louvar o nome do Senhor. Amados, um tempo depois, muito tempo depois, ela adoeceu e aquelas pessoas tinham ranço com ela, visitaram ela naquele hospital, né? E ali naquele leito de morte, perguntaram a ela: a senhora não tem medo de morrer? O que é isso que vocês estão dizendo? Eu, medo de morrer? Né? De maneira nenhuma. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, né? E eu não tenho medo de morrer, porque Jesus Cristo morreu por mim. Olha, que você abra o seu coração e deixe que o Evangelho penetre na sua vida. E que você, meu amado irmão,
cresça como um vaso de honra, um vaso de misericórdia, como escolhido de Deus, uma nova criatura, seja o porta-voz do Evangelho da salvação. Amém?